Eu até mandei uma mensagem aqui para a Sara, mas ela não me respondeu até o momento, não. Tá. Quando você começar a ver a aula, você me avisa, tá? Aí. Tá vendo? Tô. Beleza. Tá. Estamos gravando, depois eu disponibilizo para eles, né? A gente começou a ver as centrais termoelétricas a vapor, né? Aí um desenho dela, vimos um pouco de eficiência. O teu hit rate lá estava em BTU, né? É. Multiplica, acho que por 1.055, aí ele vai passar para kilojoule, aí de 11, e depois dá uma eficiência próxima dos 30%. Peraí, tem alguém aí? Uma Sara. Sara, Alô, Sara, boa tarde. Ué, ela entrou? Não estou vendo. Ela entrou? Eu acho que entrou e saiu. E tem um outro rapaz também, o Vinícius, eu acho. Vinícius. Mas ali seria interessante já você calcular ele a eficiência. Botei e respondi para você. Aí você converte ele para kilojoule, aí vai ter um valor próximo dos 11.000 lá, e depois você vê a eficiência, acho que uns 30 e pouco. Então, aqui esse 3,6 pela eficiência vai ser em megajoule por quilowatt-hora. Né? Tá, já vimos isso, vimos aqui as eficiências de potência, o ciclo Rankine, né? Como é que ocorre nas transferências de calor a pressão constante, um exemplo dele. Né? Fizemos o primeiro exercício, aí começamos a fazer o segundo, não estava legal, os slides aí eu escaneei de novo, aí começamos a fazer esse segundo exercício aqui. Né? Então, considero o exercício anterior, que é utilizado, né? Vou refazer esse daqui. Ensaios anteriores determina a eficiência da caldeira como 85% e poder calorífico inferior do metano é 50,01 megajoule por quilograma. Quem é que está na área aí? É a Sara. Tudo bom, Sara? Oi, professor. Estava tentando entrar até agora, mas estava dando erro. Tá, boa tarde. Eu vi você tentando entrar, mas aí depois você não entrou. Eu estou gravando a aula, caso alguém tenha dificuldade, pode rever ela aí. É só para a gente não ficar totalmente parado aí, ter que ficar botando reposição aí no sábado, né? Um dia que vai ficar ruim para todo mundo. É verdade, esse caos que está tendo, pelo amor de Deus, só complica a vida da gente que quer fazer o bem. Então vamos lá, estamos revendo aqui esse exercício 2 que a gente começou a fazer. Então, baseado no exercício anterior, eu dei a eficiência da caldeira e o poder calorífico do metano, obviamente estou utilizando o metano aí. Pedi o consumo de combustível, então foi utilizado a eficiência da caldeira. Então, a eficiência da caldeira, não sei se dá para ver aqui, ó, é o calor, né, transferido para o vapor e o calor gerado, né, ou a taxa de calor transferida e a taxa de calor gerado na queima de combustível. Né? Como é que esse calor transferido para o vapor? Então, é a taxa máxima de vapor, a entalpia do vapor, menos a entalpia da água de entrada. Então, o calor fornecido aqui no estado inicial da água para o estado final dela, que é a vapor aí. Né? E aqui a gente tem a taxa máxima de água, né? Taxa máxima, desculpa, de combustível, vezes o poder calorífico, que seria a máxima energia gerada aí na queima do combustível. Né? Ela utiliza o poder calorífico dele aí. Então, a gente vai usar esse poder calorífico, que é 50,01. Esse calor QH que é transferido para o vapor, a gente já tem, que é o QH ponto, né? 274,15. Se eu voltar aqui, ó, 1, 2, 3, QH aqui, ó, 274,15 megawatts, tudo bem?
Então, 274,15 megawatts. Aqui está os 50 megawatts. Desculpa, megajoule por quilograma. Quando eu faço a conta, eu calculo aí 6,44 quilos por segundo de metano que tem que ser queimado aí. Tá? Aí depois pergunta, voltando aqui, a letra B, o heat rate, né? O heat rate nada mais é que 3,6 dividido pela eficiência, vai estar em megajoule por quilowatt-hora. Então, esse 3,6 dividido pela eficiência 0,36 deu 9,868 megajoule por quilowatt-hora. Né? Então, lembra, o conceito dele é a energia gerada, né, na queima de combustível para cada quilowatt-hora produzido. Né? O Rafael mostrou um valor ali de 11... Como é que era, Rafael? Acho que saiu, hein? Vamos lá. Ele mostrou ali um valor médio da Termosul. 11.300 BTU por quilowatt-hora. Ele está na unidade em inglês aqui, ele mandou para mim BTU. Então aqui, ó, vamos na internet. BTU era por quilowatt-hora, né? Vamos ver aqui. 11.300. Opa. Então, deu 11,92 megajoule. Era dividido por quilowatt-hora aqui, continua dividido por quilowatt-hora. 11,92, né? Então, quando eu olho aqui, ó, 11,92, ele é 11,92. Se eu quiser saber a eficiência, eu pego 3,6 e divido por esse 11,92 aí. Aí vai saber ali a eficiência da Termosul. Essa continha aí, 3,6 dividido por 11,92 vai dar 30,2% a eficiência lá da Termosul. 30,2 aí. Isso, beleza. A letra C, ele pede a relação ar-combustível. Observa que eu já tenho a taxa de combustível, né? Aqui, né? Então, isso daqui, se eu voltar, é o balanço de energia na câmara de combustão. Ó. Isso daqui, ó, essa relaçãozinha aqui, vai dizer, ó, a energia gerada na queima do combustível vai ser a energia útil aproveitada mais energia térmica rejeitada pelos produtos de combustão. Tá? Então, voltando a isso daqui, ó. Tá? Massa de combustível eu tenho, poder calorífico dele eu tenho, QH eu tenho do exercício anterior, né? A massa de combustível eu tenho, e ele informa aqui que a temperatura final dos produtos de combustão é 120 graus Celsius aqui, né? Essa energia térmica aqui, ó, vai ser a temperatura dos produtos de combustão em relação à temperatura ambiente, menos a temperatura ambiente, 25. Então, aqui eu acho a massa dos produtos. Como eu já tenho a massa de combustível aqui, eu consigo achar a massa de ar. Né? Então, a massa dos produtos, menos do combustível, a massa de ar. Então, dos 437 vira 430. Aí, em relação ao combustível, você dividir um pelo outro, 66,78 quilos de ar para cada quilo de combustível. Né? Rafael, já viu esse termo lá na Termosul? Qual o termo, professor? Relação ar-combustível em massa. Eu acredito que tinha lá descrito no supervisório lá, agora não estou lembrado. No supervisório, você pegar, você tem ali a massa dos produtos. Eu acho que tem também a massa de combustível. Aí tira a diferença, exatamente como fez aqui, ó. Vai achar a massa de ar e divide pela massa de combustível, você vai achar o valor. Se eu não me engano, não pode estar, acho que não deve estar muito longe desses valores, não. Né? 50, 60, tá? Então, voltando, é uma conta bem simples aqui. Na letra C, a relação ar-combustível. Lembra, é a temperatura dos produtos de combustão em relação à temperatura ambiente aqui. A letra D é pinch point. O que seria pinch point? A menor diferença de temperatura. Eu comentei em sala, né? Onde é que ocorre o pinch point?
né, na entrada do evaporador ou saída do economizador aqui, ó. Nesse ponto aqui, onde eu tenho uma temperatura constante aqui, ó. Quero saber esse pinch point aqui, ó. Então, eu vou igualar a energia aqui, ó, tá? Desse equipamento que vem antes, não sei se vocês sabem, o nome dele é economizador. O que ele faz? Ele aquece a água até a temperatura de saturação, porque depois dele vem o evaporador. Então, aqui o economizador, né, a massa de vapor, taxa massa de vapor ou de água, né, a mesma coisa, vai ser, ele entra, né, na entalpia 4, né, e vai até a entalpia de líquido saturado na pressão de 8 mega. Vou voltar aqui, ó, do exercício anterior, ó. Entalpia 4, ó, essa entalpia 4, então, até sair líquido saturado, a entalpia de líquido saturado é 8 mega até a entalpia 4. A entalpia 4, a gente tem ela aqui, né? Então, indo para o exercício, então, a entalpia de líquido saturado em 8 mega, eu pego isso na tabela, e é menos entalpia 4. A massa de vapor, né, a gente já tem ela no exercício anterior, 107 quilogramas por segundo. Se eu voltar aqui, ó, a massa de vapor está aqui, ó, 107,17 quilogramas por segundo. Essa entalpia de líquido saturado 8 mega, pego na tabela da água. Vamos lá. Index, tabela da água. Apêndice A, não é bem só apêndice A, não, é o outro. É o B. Vou ter que ir lá no termodinâmica. Da FRN. Index tabelas de termodinâmica aqui, ó. Então, ele está líquido saturado em 8 mega. Primeiro é saturado pela temperatura, depois a gente vai em saturado pela pressão. Então, 8.000 é 8 mega, tá aqui. Entalpia de energia interna, entalpia aqui, ó, de líquido saturado pela pressão, 1.316. Então, 1.316 menos entalpia 4, 199. Tudo bem aqui? Então, eu vi, ó, qual é a energia de pegar, né, a água, cubo líquido comprimido, e saturar ele na pressão de 8 mega. Então, 119.680 quilowatts é a taxa de calor do economizador, né? E essa energia veio da onde? Então, o economizador está aqui, ó, veio dos gases de combustão. Eu conheço essa temperatura, eu vou achar essa temperatura aqui, ó. Então, achando essa temperatura e tirando a diferença para 295, eu vou achar esse pinch point, né? Então, eu igualei, né, o calor da água, o calor dos gases de combustão. Então, dos gases de combustão, eu já tenho a massa dos gases, o CP dele, acho a temperatura Tx aqui, 555 menos essa temperatura constante, 295, eu achei aqui o pinch point, que é a variação de temperatura. A tradução é ponto de pinça, né? Então, ele imagina aqui uma pinça de 59 graus Celsius, né? Esse pinch point, essa diferença de temperatura. Então, um comentário. Industrialmente, né, trabalha-se aí com um pinch point no mínimo aí de 10 graus Celsius, né? Industrialmente, no mínimo. Tá? Professor, então ele quer saber a diferença de temperatura entre as duas curvas aí? É isso? Isso. A curva aqui, no caso, são produtos de combustão e a outra aqui é o vapor, né? Ou a água, né? Aqui, ó, você tem que sempre manter uma diferença de temperatura. Se um atingir um outro, parou a troca de calor. Então, o sistema não vai funcionar, né? Então, ele achou essa diferença de temperatura aqui, pinch point, que é um parâmetro operacional importante, né? Ele tem que ter sempre uma temperatura mínima, mas tem o detalhe que ele
quanto menor, melhor é, porque mais energia você está aproveitando. Tá? Tudo bem? É a primeira vez que vocês estão ouvindo falar em pinch point? Não me recordo aqui se eu já tinha... É porque eu fiz um curso rápido na época de formação, em 2008, foi com aquele cara lá de Itajubá, o Electro. Aí ele deu essa parte aí de termodinâmica, mas para operacional mesmo. Electro Loira. Conheço meu professor da Unicamp. Acaba bom, cubano. Conheço, o cubano, Ele fala meio enrolado ainda, fala um portunhol ainda. Aí, ó, se a temperatura de pinch point for 15 graus Celsius, qual a temperatura de saída dos gases de combustão e a relação ar-combustível? No caso, uma nova relação ar-combustível é mais para trabalhar esse conceito aí, né? Considera que a taxa de calor é constante e que a massa de ar é constante aí. Ok. Né? Então, letra E aí, ó. Então, a taxa de calor é constante. Tá? Então, a energia que você quer usar é a mesma, né? Ok. Pinch point, então, dessa temperatura aqui de 295 aqui, você tem mais 15 graus para cima só, não tem mais o 59 que era antes. Então, esse TX aqui eu tenho 310. Eu quero saber a temperatura de saída dos gases aqui, ó. Então, se a taxa de calor é a mesma, o calor do economizador e evaporador é o mesmo. Do economizador, que a gente calculou aqui, ó, 119 mil é o mesmo, né? A massa dos produtos, o CP é o mesmo, a temperatura TX eu tenho, vou achar a temperatura de saída. Aqui eu tenho um sisteminha, porque eu não tenho nem a massa dos produtos. Então, o que está acontecendo aqui? Se a massa do ar é a mesma, eu estou alterando o consumo de combustível. Então, as massas dos produtos muda e a temperatura de saída também muda. Se ele é mais baixo antes, ele estava 120, se ele vai diminuir essa curva, eu sei que ele vai ficar abaixo de 120. Né? Então, isso aqui eu fiz só um balançozinho no economizador. Agora eu volto a refazer o meu balanço, né, na fornalha. Onde veio esse balanço na fornalha? Igualzinho eu fiz aqui, ó, anterior. Voltando aqui, ó. A única fórmula nova é essa daqui, ó. Então, a energia gerada na queima do combustível igual a energia útil, né, mais energia térmica dos produtos de combustão. Ok, então, aqui, ó. A taxa máxima de combustível muda, né? Taxa de calor é a mesma, tá? 274,15. Aqui é um mais, tá? Provavelmente não ficou muito legal aí. Com menos e um menos, é um mais aqui, está em megawatts, tá? Aqui está em megajoule, ok. Aqui, em vez de 1,16, só dividir por 1000 para estar em mega também. Senão ia ter que ficar 50 mil, 274 mil, e aqui fica 1,16. Então, só dividir por 1000 aqui para ficar tudo em megawatts. Né? Então, aqui eu tenho massa de combustível, massa dos produtos, a massa diária é a mesma, então a relação de massa de combustível e massa dos produtos está aqui, né? Substituo, né, na massa de combustível, então eu tenho uma relação de temperatura e massa dos produtos, uma equação, uma aqui em cima e outra aqui, é um sisteminha, né? Resolvo ele, acho as massas do produto, a massa de combustível diminuiu. Faz sentido, então se antes ele atingia 120 graus Celsius, eu tinha um pinch point de 59, eu quero que esse pinch point seja 15, ele tem que cair essa temperatura, né? Então eu tenho que queimar menos combustível, porque a massa diária é a mesma. Tá? E aí, com essa massa dos produtos, eu acho a temperatura de saída dos gases. Antes era 120, agora vai para 74. Ó. Só substituiu aqui. A nova relação, então, a massa de combustível diminuiu, então minha relação ar-combustível vai aumentar, a quantidade de ar é a mesma. É mais didático porque, na prática, a eficiência da caldeira, a taxa, né, de calor é a mesma e estou queimando menos combustível, então minha eficiência da caldeira tem que ser maior aí. De 85 tem que ir para 91, então teria que melhorar muito essa caldeira, né, mas é mais didático aí. O objetivo desse exercício é mostrar, olha, a temperatura dos produtos de combustão aqui, né, eles vão estar entre 120 e 130 graus para evitar a formação
de ácido sulfúrico. Então, qualquer quantidade de enxofre vai formar ácido sulfúrico. Se tiver líquido, ele vai corroer a tubulação. Então, na prática, você mantém a temperatura dos gases acima dos 120, ele não vai condensar dentro da tubulação, e se tiver enxofre, você tem que fazer lavador de gás, ou então, né, libera ele para fora, para o ambiente. Mas, na prática, tem que fazer lavador de gás aí. Ele não pode, de maneira nenhuma, condensar dentro da tubulação, né, dos dutos, senão você vai corroer tua caldeira, trocador de calor. Tá? Então, o objetivo do exercício é esse daqui. Tudo bem? Algumas informações, né, como é que se aumenta a eficiência, né, dos ciclos de turbina, ciclos, né, de a vapor, né, de centrais termoelétricas a vapor. Utilizam aí vapor, são ciclos de turbina a vapor. Então, diminuindo a pressão no condensador, antes eu tinha uma pressão P4, se eu diminuir ela, né, vou para P4 linha, né, esse calor antes que era rejeitado aqui, ó, ele diminui. Então, temperatura, entropia, a área dele me dá calor, tudo bem? Então, eu diminuo a temperatura de P4 para T4. Quando eu diminuo, né, meu calor rejeitado, né, meu QL, eu vou ter... Então, antes eu tinha uma área aqui, essa de 2 para 3, essa área aqui é o QH, o calor, né, gerado pela fonte quente. Ele vai vir para cá. Então, em vez de sair aqui, né, de ter essa área, eu aumento essa área aqui. Ó. Então, eu tenho um trabalho líquido maior. Então, eu aumento meu trabalho líquido, né, e diminuo meu calor rejeitado aí. Com isso, eu aumento a minha eficiência, né, uma maneira de aumentar a eficiência. Eu posso entender, né, que a temperatura média que eu estou rejeitando calor antes, esse seria ponto 1, 4, foi para 4 linha e 1 linha, eu diminuo essa temperatura. Qual o efeito? Vamos entender. Eficiência de Carnot. Alguém lembra aí como é que eu calculo a eficiência de Carnot? Usando as temperaturas? 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Perfeito. Então, a fonte fria está em cima. Se eu diminuir a temperatura da fonte fria, é 1 menos, né? Eu estou diminuindo a perda de calor, então estou aumentando a eficiência. Então, se eu diminuir a temperatura da fonte fria aqui, né, eu estou aumentando a eficiência. Né? Antes, meu título, né, ele tinha esse valor aqui, 4. Quando eu caminhar ele para 4 linhas, eu estou andando ele ligeiramente mais para o centro aqui, ó, então eu diminuo um pouco o título, isso não é bom. Tá? Outra, segunda maneira, né, de aumentar a eficiência é superaquecer o vapor. Então, antes, vamos supor, nesse ciclo aqui, eu produzia vapor saturado em 3, se eu superaquecer o vapor, vou produzir ele para 3 linhas, né? Então, eu estou aumentando, então, essa área aqui, ó, a QH é 2 até 3. Eu aumentei a energia gerada na fonte quente. Isso não é bom. Estou queimando mais combustível, está associado com queima de combustível. Mas o meu trabalho líquido, antes era só esse daqui de 3 para 4, ó. Tudo bem? Ele aumenta para 1, 2, 3 linhas, 4 linhas. Aumenta mais meu trabalho líquido. Eu posso observar, então, a temperatura da fonte fria não altera, mas a temperatura da fonte quente, né? Vai de 2 até 3, agora vai de 2 até 3 linhas. Eu aumento a temperatura média da troca de calor, né, com a fonte quente, né? Isso daí, então, lembra lá, 1 menos TL dividido pelo TH. Se eu aumentar TH, aumenta a eficiência. Tudo bem? E antes meu título, né, que vinha até 4, foi para 4 linhas. Eu aumentei meu título, isso é ótimo, é bom, né? Esse primeiro aqui diminuiu o título, tá? Terceiro e último, peraí que eu vou pegar uma água ali rapidinho. Aumentar a pressão de operação na caldeira, né?
Então, eu tinha uma pressão, vamos supor aqui em 2 até 3. Eu aumentei a pressão de 2 para 3 para 2 linhas, 3 linhas. Ó. Essa é a linha de pressão constante, a gente chama de isobárica, tudo bem? Aí, o que acontece? Ó, meu calor rejeitado, antes meu calor rejeitado era 1, 4, era tudo isso daqui, ó. Veio para onde que eu não aumentei a pressão? Para 4 linhas. Eu diminuí meu calor rejeitado, né? O trabalho líquido antes, né, era a diferença 1, 2, 3, 4, passou para 1, 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. Então, essa área daqui praticamente veio para cá. Então, aproximadamente constante o trabalho líquido, né? Porque a área vai dar o trabalho líquido, né? Mas como eu diminuí o calor rejeitado pela fonte fria, né? Então, lembra lá, a eficiência de Carnot, 1 menos TL pelo TH, diminuir, né, o TL, então aumenta a eficiência, né? Diminui o TL, mas também aqui o aqui manda TL, aqui ó, TH, temperatura TL permanece a mesma. Já o TH antes era 2 até 3, agora vai 2 linhas, aumentou um pouco aqui, mas vai até 3 linhas, né? Eu mantenho a temperatura máxima constante, por quê? Porque eu tenho que observar a resistência mecânica do meu material, né? A resistência metalúrgica dele. Mas, ó, observa que essa fase aqui de temperatura constante, de mudança de fase, aumentou desse valor para esse daqui, ó. Tá? Então, eu aumento a temperatura da troca de calor com a fonte quente, né? Então, quando eu aumento essa temperatura TH, né, aumenta a eficiência. E o título, antes ele sair aqui 4, eu estou diminuindo o título. Não é bom, né? Então, é mais informativo, 3 maneiras de aumentar a eficiência, né? É diminuir a pressão no condensador, superaquecer o vapor, né, da caldeira e reduzir a pressão da caldeira aqui, tá? Isso aqui diminui o título, é ruim, aumenta o título, é bom, e diminui o título, é ruim, tá? É mais informativo, a gente vai ver aí problemas com título, a gente faz um reaquecimento, tá? Não sei se estão lembrados disso, de sistemas. A Sara chegou a ver isso lá em Mossoró? Mossoró não. Você não estudou em Mossoró não, né? Não, foi em Caraúbas. Caraúbas. A gente viu algo muito introdutório, até porque estava ainda na pandemia, né? Eu paguei online. Daí o professor, ele passou isso aí mais como um trabalho extra para a gente pesquisar, mas ele não chegou a falar com tanta profundidade no assunto. Tá, então, qual é o problema do título baixo, né? Não sei se já comentei. O título baixo, você aumenta a quantidade de líquido na saída da turbina. Na turbina, né? Você gera problema de erosão na turbina. Isso aí você faz uma corrosão nas palhetas da turbina. Isso é terrível, né? Então, você não pode ter um título abaixo de 0,9. Né? Já havia outras turbinas que têm uma orientação um pouquinho diferente, mas é bem parecido. O título não pode ser abaixo de 0,9. Tá? Então, o exemplo é aqui, ó. Eu passo pela bomba de 1 para 2, superaqueço ele, né? Até 3 linhas, vamos supor. E se eu fizesse uma única expansão, ele ia sair aqui, ó, em 6. Tá, tudo bem. Mas não é esse o objetivo. Então, se eu venho de 1 para 2, vou expandir de 3 até 6 linhas aqui, ele vai ter um título abaixo de 0,9 e vai produzir erosão na minha turbina. Então, o que eu faço? Eu faço uma primeira turbina de alta pressão, tá? Uma expansão nela, reaqueço, injeto ela de volta na minha caldeira, de 4 até 5, reaqueço ela, tá? Na mesma pressão, e expando na outra turbina de baixa pressão de 5 para 6. Aí o meu título não sai abaixo de 0,9, certo? Então, eu evito o desgaste da turbina. O desgaste da turbina, eu vou perder meu equipamento, né? Se
Se você perder um equipamento caro como esse, você vai perder o seu emprego também. Então, você não pode fazer um absurdo desse. Tem que estar de olho sempre no título da saída das turbinas a vapor. Aí, o reaquecimento não altera muito o rendimento, né? Essa variação do rendimento é pequena. Mas a principal finalidade dele é aumentar o título da turbina. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Então, um ciclo Rankine com superaquecimento. Vamos ver. Está dando aí alguns ruídos aí, se alguém tiver com o áudio aí meio aberto. Então, ciclo Rankine com superaquecimento e reaquecimento. Vapor de água entra na turbina de alta pressão a 8 mega, ok, está aqui, ó. E 480 graus Celsius. E expande-se até a pressão intermediária de 0,7, ou 700 kPa. E é reaquecido até 450. Tá. Então, foi reaquecido até o ponto 3, 450. Tudo bem. Antes de entrar na turbina condensante, né, essa turbina aqui de baixa pressão, para expandir-se até 10 kPa aí. 10 kPa é abaixo da pressão atmosférica, né? A gente reduz bastante a pressão no condensador como uma maneira de aumentar a eficiência, né? A potência líquida do ciclo é 100 megawatts. Então, potência líquida, né? Ele já está me dando um valor da potência, então eu está querendo aí que eu calcule a minha taxa máxima desse vapor aí. Então, eu tenho que achar o trabalho líquido, o trabalho gerado na turbina, menos o trabalho das bombas, né? Tá. A eficiência térmica do ciclo. Primeira coisa, a eficiência térmica do ciclo, depois a taxa máxima de vapor, já pela potência eu acho a taxa máxima de vapor, né? Depois a gente vê o resto aí. Aqui um esqueminha dele, um desenho dele, né? Então, de 5 para 6, uma bomba, gera vapor, né, até 480 graus Celsius, faço uma expansão nele, ok? Reaqueço ele antes de mandar na turbina de baixa pressão até 450, e expando na segunda turbina aí, ok? E aqui ele vai para o condensador, tá? Um outro exemplo aí, ele está botando eficiência na turbina aqui, ok? Isso a gente vai ver depois. Certo. Então, primeira coisa, eficiência, né? E a taxa máxima de vapor. Ok. Então, ponto 1. Peraí, voltando aqui. Ponto 1, eu tenho pressão e temperatura. Tá? Então, pressão e temperatura, eu acho entalpia e acho entropia. Tá? Com a entropia dele, né? Eu verifico que ele expande até 700 kPa, né? Ele vai ter um título, o título dele é 098, está acima, né, de 0,9, ok, ótimo. Então, minha entalpia 2 isentrópica, né? Eu já calculei. Aí eu reaqueço na mesma pressão de 700 até a temperatura de 450 graus Celsius, tá? Achei a entalpia 3, certo? Deixa eu voltar aqui agora. A 4 vai expandir até a pressão de 10 kPa, ok. Então, 7,78. A entropia do vapor saturado é 8,15, é maior, então ele tem título, ok? Está com título acima de 0,9, achei o título aqui. Acho a entalpia 4 isentrópica, beleza. E aí eu acho o trabalho da turbina isentrópica pela diferença de entalpia, né? H1 menos H2S, mais H3 menos H4S aqui. Achei o valor do trabalho da turbina isentrópica, certo? Posso achar os trabalhos da bomba pelo volume específico e a variação de pressão, tá? Então, deixa eu adiantar aqui para adiantar, não, voltar, né? De 5 para 6, ok. Tudo bem aqui? Então, variação de pressão então, de 10 para 8.000. Acho o trabalho da bomba. E o trabalho líquido é o trabalho da turbina, o esqueminha aqui, ó, o trabalho gerado nas duas turbinas, menos o trabalho da bomba, né? Passa a diferença aí. Então, antes das turbinas era 1.513, vai dar 1.505 aqui. Retirei aí o trabalho isentrópico da bomba. Perfeito. Tá. A entalpia 5
né, líquido saturado, a entalpia 6 vai ser a entalpia 5 mais trabalho da bomba. Então, entalpia 5, líquido saturado na pressão de 10 kg, entalpia 6 é mais o trabalho da bomba, né? O calor gerado, então aqui é muito importante essa observação. O calor QH é o calor gerado aqui, ó, né? Entalpia 1 menos entalpia 6, mais o calor, né, fornecido para reaquecimento desse vapor aqui. Uma vez um aluno perguntou, professor, mas eu poderia usar esse vapor aqui sem queimar combustível? Se você simplesmente injetasse vapor ali, a temperatura de saída deles ia ser bem abaixo dos 120, aí você ia ter problema, né, de chuva ácida, aí, né, dependendo aí se está queimando carvão, né? Então você tem que queimar mais combustível para reaquecer esse vapor aqui, né? Então, entalpia 1 menos a 6S, mais o calor do reaquecimento, entalpia 3 menos a entalpia 2S. Tá? Achei, né? Esse calor do reaquecimento não é tão significativo quanto o calor aqui para mudar de fase. Então, a eficiência, trabalho líquido pelo QH, 39,8%. Observa que ele é isentrópico, né? Não tem eficiências. Aí ele pede aí a taxa de vapor, né? Toneladas por hora. Então, eu tenho a potência líquida, 100 kW. O trabalho líquido está aqui, né? 1.505, ok? Então, o trabalho líquido vezes a taxa máxima de vapor ou de água vai dar potência líquida. Então, aqui eu acho a taxa máxima de água do vapor, né? 66 quilogramas por segundo. Se eu multiplicar por 1.000, eu tenho toneladas por segundo, né? E 3.600 vai dar 1 hora, então, né? Eu quero aqui 1 hora embaixo, né? 3.600. Então, converto aí 239 toneladas por hora, né? Vai dar a mesma coisa que multiplicar por 3,6, né? 6, 12, 18, isso, toneladas por hora. Ok, letra C, ele pediu a taxa de calor rejeitada no condensador, né? O QL eu tenho, então eu quero a taxa de calor, o Qzão L ponto, né? Então, vai ter que multiplicar vezes a massa do vapor, professor? Isso mesmo, exatamente. Então, o QL eu acho aqui, entalpia 4 menos A5, se eu voltar, ó. 4 menos A5, eu acho o QL, né, o minúsculo, e o Qzão L ponto, né, multiplico pela massa de vapor, desse 66,43 aqui, vai estar 151.000 quilowatts ou 151 megawatts, né? Esse exercício foi aumentado a pressão e a temperatura. Não, esse exercício só colocou um reaquecimento, né? A eficiência não alterou muito, aqui é 39,8, mas ele aumentou o título. Meu título aqui, 4, deu 95, né? E a eficiência era 39. Se eu voltar aqui os anteriores. Aqui ele não tem mais. Esse daqui. Esse daqui, o reaquecimento. Em torno de 0,67,91. Deixa eu ver aqui o título 4. Esse esqueminha aqui. Ah, tá. 2, entalpia 2. Aqui é 67, um título bem baixo aqui, problema de erosão significativa aqui, ó, esse ponto 2, ó. Se eu voltar ponto 2 aqui, ó. 67 o título aqui, ó. Essa eficiência dele, 36, mas aqui era vapor saturado, né? Não dá para comparar legal, não, porque agora eu tenho uma temperatura acima, não é vapor saturado, é vapor superaquecido, né? Então, a taxa de calor aqui, discuto o efeito do reaquecimento. Então,
O efeito reaquecimento é aumentar o título na saída da turbina, né? A eficiência em si não altera muito. Aqui aumentou a eficiência de 36 para 39 porque aumentou a temperatura do vapor. Professor, tira uma dúvida aí. Quando ele sai da turbina de alta, ele é considerado saturado ou não? Porque ele ainda Não. Você não considera ele não. Você vai olhar na tabela. Ó. Na tabela, né? Você tem que olhar na tabela. Porque pelo desenho aí você tem a impressão de que ele vem, ele realmente vai ter uma tubulação ou vai trocar calor aí com a própria caldeira, né? Você tem que ver a entropia da entrada, a entropia de 1. Ó. Pressão, temperatura, entropia 1. Você tem que olhar agora a pressão na saída. Então, a entropia 1, 6,65. Ok. É. Aí, na pressão de 700, né, se tiver uma entropia maior que isso, tem título. Lembra de um desenho que eu fiz em sala? Lembro. Né? Então, olha essa pressão aqui de 700 kPa. Vamos lá no índex. 700 kPa. A entropia dele, 6,70. 70, 80, certo. Vamos lá. E o valor dele aqui, 6,65. É uma maior, realmente. Maior, então ele tem título. Aí se calcula, vai sair um título, né? Está até quase próximo de 1. Então, na turbina de alta pressão não tem tanto problema. Mas se eu fizesse uma única expansão, daria problema na saída da turbina de baixa pressão, né? Se fosse uma turbina só, né? Sim, entendi. Então, aqui eu olho pela pressão de saída, né? E as condições de entrada. Certo. Aí, vamos ver aqui, determine eficiência térmica. Se a turbina bomba possui uma eficiência isentrópica de 85%. Beleza. Determine eficiência térmica e faça um gráfico da eficiência, né, da bomba e da turbina, variando de 85% até 100%. Ok, então, vai botar uma eficiência. O principal são das turbinas, né? De 85% aqui, 85% aqui, na bomba de 85% aqui, ó. A bomba não influencia tanto, mas as turbinas influenciam bastante. Então, vamos lá. Ó. As turbinas, né? Ambas as turbinas, elas são isentrópicas. Quando eu multiplico pela eficiência, vai diminuir, né, o trabalho gerado nas turbinas. E da bomba, quando eu divido pela eficiência, aumenta o trabalho consumido pelas bombas. Né? Então, está aqui esse valor, né, o novo valor de eficiência de trabalho líquido. E o QH, ele muda a entalpia 2. Então, H1 menos H6, a gente tem que recalcular a saída, H1 menos H6 e H3 menos H2. Por que eu tenho que recalcular H3 e H2? Deixa eu voltar aqui. Ó. H2... Tem o isentrópico e tem o real, né? Aqui eu vou ter que calcular o real, H6 também o real, aqui eu não preciso por QH não, porque o QH é 1 menos o 6, tem um novo 6, né? Mais H3 menos H2. Então, H3 é o mesmo, H2 mudou. Então, tem que calcular o novo H6 e o novo H2, exatamente, né? Então, o trabalho da bomba H6 e H5 mais o trabalho da bomba, dividido por 0,85, vai ser 201. Tá? Ok, então recalculei aqui o H6. E o H2 é na turbina. Eficiência da turbina é trabalho real da turbina, que é menor que o isentrópico, dividido pelo trabalho máximo, que é o isentrópico aqui. Ó, tá? Com isso, eu vou, então, H1 menos H2 real e H1 menos H2 isentrópicos, aqui a gente já tem esse valor. 606 aqui, 606. Aqui, ó, 606, já tem esse valor dele. Uma turbina de alta. Então, eu vou achar o H2 aqui. Esse H2 é maior que o H2 isentrópico. Está dizendo, olha, na prática ele vai sair com mais energia, né? Porque ele produziu uma potência menor. Tá? E aí, um novo QH, mesmo eu reduzindo um pouquinho esse QH, eu reduzi bastante a minha potência líquida gerada aí.
Então, de 39% foi para 34% aí. Né? Aqui estão os valores do QH. Então, porque alterei H6 e o H2. Né? 3.689. Então, eu vou pensando aqui. Vinícius não veio, né? Vou passar, então, informações de como é que se usa o software, né? Porque eu quero que varie de 85% até 100%, né? Aí, alguém já usou o ES? Eu não usei, não. Professor, essa variação, ela seria de 5 em 5 graus Celsius? Do jeito que você quiser, a gente vai resolver agora. 5 não, é porcentagem, né, Sara? Isso, porque é Porcentagem. de 85% a 100%, né? Aí eu queria saber, Isso. assim, a variação, se a gente iria pegar uma variação menor para ter mais pontos para verificar, ou uma variação um pouquinho maior. Mas nós não vamos fazer na mão, né? Senão vai ser meio trabalhoso. Então, Não, a se gente... fosse na mão, aí era muito só. era muito bom? Fazer uma planilha no Excel. Não, era moído. Era Ah, as grandes. Fazia então logo é o uma seguinte, planilha. ó. ES, vocês estão vendo aqui esse ícone? Pode baixar, ele é gratuito, professor? Você tem uma... Eu vou colocar lá no Siga A. Como é que vocês vão fazer? Então, aqui, vou procurar ES... Leia-me, está aqui, ó. Vou botar o Leia-me. Vamos compactar 3 arquivos, tem um manual é em PDF. Esse daqui é um executável, né? Esse daqui você vai ter que clicar nele 4 vezes. Você clica nele uma vez e vai dar 4 OKs, né? 4 vezes OK. E esse aqui é o DFT, o ES-DFT. Ele é uma pasta para você colocar ele dentro do... Ele vai gerar aqui no C, ES32. Então, você vai pegar esse ES-DFT, Ctrl C. Quando chegar aqui no C, ó, o que é o C ali? Vamos lá. Esse PC. Vai procurar o C. Tá todo mundo vendo aqui, ó? Vai entrar no C, ES32 e vai colar ele aqui, ó. Pronto. Aí ele funciona perfeitamente. Tá? Clica nesse ícone aqui, ou gera um ícone, e ele vem aqui para a área de trabalho. Aqui, ó. Aí, clica nele, está funcionando. Uma versão antiga, beleza, continue. Certo? Então, a Sara nunca usou, o Rafael já usou? Não, professor, não cheguei a mexer nele, não. Certo, mas não se preocupe não. A partir de hoje vocês vão ver que é bem tranquilo. Primeira coisa é definir as unidades. Então, vem sempre aqui em Options. Unit System, sistema de unidades. Vou trabalhar no sistema inglês, vou trabalhar em grau Celsius ou Kelvin, vou trabalhar em grau Celsius. Quilojoule ou joule. Base mássica ou base molar. Em reação química trabalha muito em base molar, mas vamos trabalhar em mássica, né? Quilopascal ou megapascal ou em bar, né, em graus. Ok, tá beleza. Vou usar essas unidades, né? Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Tá todo mundo vendo bem ou quer que aumente o tamanho? Para mim, aumentar aí, tá vendo bom. Então, preference, vou aumentar o tamanho dele aqui, geral, das letras, está em 14 aqui. Ok, então, primeira coisa, T1 igual a temperatura, então, vamos fazer ele do lado desse exercício aqui. T1 era 480, né? Então eu ponho aqui, ó. 480. Não está em grau Celsius? E P1 está em quilopascal? P1 é 8 mega, né? 8.000 quilopascais. Tudo bem? Nenhuma dificuldade aqui, né? Aí é a declaração de variáveis, hein?
Estou botando variáveis de entrada, estou informando o estado dele. Aí eu vou querer a entalpia do ponto 1. Então, aqui, ó. Vou querer a entalpia do ponto 1. Não é isso? Ponto 1. Então, vou informar para ele a entalpia. Então, H1 igual... Eu venho sempre aqui, ó, option, segunda opção, ó. Função informação. Função matemática? Não, sempre é propriedade dos fluidos aqui, ó. Clico aqui, ó, propriedade dos fluidos. É o ar? Não, lá no final. O water pode ser água ou pode ser steam. Esses outros steam aqui, steam não sei o que lá, provavelmente tem outros referenciais, não é o água líquida saturada a 0 graus Celsius. Então vamos usar esse steam ou água dá na mesma, né? Então steam aqui. O que eu quero? Eu quero entalpia. Olha a entalpia aqui. Fator de aceleração, condutividade, CP, CV, não, eu quero entalpia, ó. Fast. Ok? Aqui do lado eu sempre checo. O número de equações tem que ser igual ao número de variáveis. Chequei. 3 equações, 3 variáveis. Sem problema. Ok. Está vendo esse símbolo aqui? É uma calculadora. Ele está escrito aqui, ó. Solve. Resolver. Viram aí? Show. Só apertar aqui, ó, a entalpia, ó. Resposta 33,49. Qual foi a resposta desse exercício aqui, ó? H1, 33,47,76. 33,49. Tá batendo aí os 3 algarismos. Tá, beleza. Tudo bem? Ah, não é 450, não. É 480. Escrevi errado, não foi? É 480, tá certo. Botei 480, tá certo. Então, a entalpia 1 tá bem parecido, né? Eu venho aqui... Quando a gente declara, ele já percebeu que T1 era relacionado à temperatura. Aí, quando a gente escolheu a função, ele já sabia. Eu posso vir aqui, Windows, equações, eu venho para as equações. Então, eu tenho várias janelas, equações. Aqui ele está dizendo, ó, vapor... Pega a temperatura T1. P igual a temperatura T1 e P igual a temperatura pressão P2, né? Eu não posso chamar de temperatura T1 de P1 e jogar aqui, ó, P1 para ele entender como temperatura é P. Não, não. Temperatura é T e pressão é P. É lógico, né? Tudo bem? Sim, sim. Bem intuitivo ele. Sem nenhum mistério. Vou para outra linha. S1 igual a... S já tem cara de quê? Entropia, né? Isso. Então, vamos lá. Option, segundo. Função informação. Mesma coisa. Vapor. Embaixo de entalpia eu tenho quem? Entropia. Rest. Mesma coisa. Executo. Tem entalpia e tem entropia. 6,6... Aí o título, ele não calculou o título, não. Se você quiser o título, ele calcula. Como é que ele calcula o título? Então, vem aqui, o Windows, as janelas, né? Equações. Se eu quiser ver um formato matemático, eu ponho equações formatadas, ó. Se eu quiser ver as soluções, eu clico aqui, as soluções. Eu posso gerar tabela, nós vamos gerar tabela, calma, que a gente vai chegar lá. Vou gerar gráfico, a gente vai chegar lá, né? Então, equações aqui, Windows, equações. Tá? Se eu quiser o título, eu posso chamar X1 igual a... Título em inglês, alguém já ouviu esse termo? Função, informação? Parece margarina, quality. QU, tem que achar aqui, ó. Quality. Ele está pedindo entalpia e pressão. Fast. Entalpia 1 e pressão 1. Tudo bem. Eu poderia mudar aqui, ele é um vapor superaquecido e posso chamar de temperatura em vez de entalpia. Posso dizer, ó, T1, posso deixar o H? Posso deixar o H também, dá no mesmo. Eu acho que é o título. Ó. Vapor superaquecido, ponto 1. Por quê? Porque ele chamou de 100, ó. 100, é dar em porcentagem, né? Isso daqui não adiantou para nada. Vamos jogar ele para depois. Agora, como é que eu vou achar meu ponto 2 entrópico? H2, vou chamar de H2S, igual. Como é que a gente faz? A gente precisa da pressão, né? 700, não é isso?
Vou botar, tem que botar a pressão aqui, você pode colocar onde você quiser, ó. P2 igual a 700 quilopascais. Beleza, pode colocar antes, depois, tanto faz. Eu gosto de organizar e jogar tudo em cima, mas pode colocar onde você quiser. Eu quero entalpia, então options, função, informação. Vou subir aqui do vapor. Entalpia, pressão e temperatura. Não, eu sei agora a pressão. Não é P2 agora, não é isso? O que eu conheço agora? Não é temperatura, eu não conheço temperatura 2. Entropia? A entropia, não é? E a entropia, qual é a letra? O S. S. Então, S igual a S1. Checa para ver se está ok. Ok. Executa. Então, eu achei a entalpia 2, ó. 2.742. Ah, mas ele não mostrou o título. Se quiser o título, vem aqui o Windows, vamos para a janela de equação. Vamos botar aqui o título 2, vai ser a pressão 2 e o que mais aqui? Em vez de temperatura, eu quero o quê? Entropia? Pode ser entropia, pode ser. S Porque já igual... que a gente está trabalhando na entalpia. Pode ser entropia ou pode ser entalpia. Beleza, tanto faz. Então, vamos executar. Vou até cadê o título aqui? 98,96. Pode ser entropia, pode ser também a entalpia. Em vez de a S, eu posso colocar H. H. H2S. É a mesma coisa, né? Viu? Tudo bem? Está gravada a aula ali, vocês podem voltar aqui na aula, né? Vamos agora para o ponto 3. Ponto 3 já tem pressão e temperatura. Vamos para a janela aqui de equações. Pressão 3 igual a própria pressão 2. E a temperatura 3 é quanto? 450, não é isso? Aqui, ó. Isso, para 700 quilopascal de pressão. Vou botar aqui, ó. Aí eu vou precisar de entalpia e entropia em 3. Vou ter que achar 3, entalpia e entropia. Certo? Tudo bem. Ah, mas eu quero variar a eficiência, né? Opa, então é interessante. Eu achei meu ponto 2 isentrópico, mas eu vou achar meu ponto 2 real. Então vou achar meu ponto 2 real. Certo? Então, peraí. Eu achei meu H2S, não foi isso? Foi. Beleza. Tá. Aqui meu X2S. Tá, X2S, certo. Quero achar meu ponto 2 real. Como é que ele fez aqui o ponto 2 real? Aqui, aqui, aqui. O ponto 2 aqui, ó. Então, eu usei a eficiência da turbina. Eta da turbina, por que eta? Eta é aquela letra grega, né? 0,85. Tá. E o eta da turbina é igual a H1 menos H2 dividido por H1 menos H2S. Igualzinho eu fiz aqui. O H1 eu tenho aqui, ó. A H2 é que eu quero, H2S eu tenho aqui, ó. O que eu vou achar aqui? O ponto 2. Vamos checar para ver se está certo. Ó, igualzinho que eu fiz aqui, ó. Não foi isso aqui, ó? Estão vendo ou não? Uhum. Vou checar para ver se está ok, se eu esqueci alguma coisa. Não, está tudo ok aqui. Eu vou executar aqui, ó. Achei agora meu H2 para eficiência de 85%. H2 2.831, 2.833. Opa, olha ele aqui. O H2S aqui, 2.742. Exatamente como eu faço no caderno, eu faço aqui no ES, no software. Essa é ETA?
É a eficiência, né, da turbina, né? Por que o ETA, né? Beleza. Vamos ver aqui a janela de equações formatadas. Ó. Vamos clicar nela para ver como é que fica. Ó, como é que é o ETA. Ó. É a letra grega. Viu aí? Show. Aí entra na forma de real e isentrópico. Tá fazendo algum trabalho, Ctrl C, Ctrl V, aqui cola ele, já tem aqui no formato de letra grega. Vamos para a janela de equações aqui. O que está faltando agora? Vamos para o ponto 4, tem o ponto 3. Mesma coisa, eu vou precisar de temperatura e pressão do ponto 3, já achar entalpia e entropia. Depois eu vou achar o ponto 4 isentrópico aqui. Ó. Não fiz aqui o ponto 1, vou fazer agora a mesma coisa, ponto 3. Ctrl C, Ctrl V. Agora é H3, agora é S3. Vou entrar com temperatura 3 e pressão 3. Tudo bem? Tranquilo. Executo. 13, 13, ok. Resolvo. Entalpia 2, 2S, 3. Entalpia 1. Importante são as entalpias, né? A entalpia 3. Beleza. Agora eu vou achar o ponto 4. Como é que era o ponto 4? Igualzinho a gente fez. Ó, é o que a gente fez aqui, ó. Que no caso aí é líquido, né? O 4, né? Para mim não faz a menor diferença o ES que vai calcular, ó. Você só sai puxando, declara se você tem uma variável definida e ela vai buscar o restante. Aqui vai ser o H4S, é um vapor igual a entropia. Que entropia é? A 1? H4S aqui, ó. Vai ser igual a que entropia. Olha o desenho daqui, ó. Do 3 vem para o 4S. 4S tem entropia de quem? Não é do 3? Entropia de 4S não é igual a entropia 3? Então aqui, ó. Isso. S3. Agora não é a pressão 4? Eu não declarei a pressão 4. Então, em vez de P2, é P4. Quanto que é a pressão 4? É 10 kPa. Ó. Então, 10 aqui. Ó. Posso calcular aqui o X4S. Mas eu não quero o X4S, não. Eu vou querer só o X4. Não quero esse S, não. Vai ser o H4, que eu ainda não tenho, e a pressão 4. Pressão 4. Calma que eu ainda não tenho. Aqui eu tenho H4S, eu consigo calcular. Esse daqui eu não tenho ainda. Então, se eu botar ele para resolver, para checar, ó, tem uma variável a mais do que equação. Eu não consigo achar aqui. Ó. Vou botar o S aqui, porque eu tenho H4S. Aí ele resolve. Ó. Aqui está ok. Ó. Como é que eu vou achar o ponto 4 real? Usando eficiência, igualzinho eu fiz aqui, ó. Em vez de 1 para 2, é de 3 para 4, não é isso? Então, Ctrl C, Ctrl V. Só que agora não é H4S, é H4, né? Então, eficiência da turbina vai ser entalpia 3 menos A4 real, dividido por H3 menos H4S. Tudo bem? Tá difícil ou não? Tá dando para entender. Vou checar. Já achei aqui as entalpias, ó, 3, 4, 4S. Beleza. Então já tem aqui os pontos 1, 2, 3, 4. O 5, como é que é o estado 5? Líquido saturado na pressão de 10 kPa. 6 é mais o trabalho da bomba. Se eu achar 5 e 6, já tem todas as entalpias, né? Então vem aqui, ó. Equação. Entalpia 5 igual. Como é que eu vou dizer para o computador que ele é líquido saturado aqui? Se eu falar temperatura e pressão, ele pode ser líquido saturado, pode ser vapor saturado, pode ser um vapor úmido.
Volume? Volume? É. Vou informar um volume? Então vamos lá. Options, função informação, entalpia. Pressão 5. Pressão 5 é a mesma que P4. Espera aí. P5 igual a P4. Beleza. Pressão 5 eu tenho. Temperatura. Temperatura. Se informar pressão, temperatura, essa região de saturação vai dar pau. Como é que eu... O que eu calculei aqui, ó? Não foi o título? Isso. Eu tenho que informar o título para ele. Quanto é que é o título aqui desse ponto? Seria 0 aí. Então, em vez de temperatura, eu chamo de X. X igual a... 0? Pronto. Executa aqui. Ó, H5. 191,7. Pronto. X igual a 0. Show. 191 H5. Cadê o raio do H5 aqui? H5, 191,79. Ó, aqui ficou 191,7. Ficou legal. E o trabalho da bomba, como é que a gente calculou o trabalho da bomba isentrópica aqui, ó? E depois achou o trabalho da bomba real. O trabalho da bomba real, a gente jogou no outro slide, mas o trabalho da bomba está aqui, ó. V delta P, ó, trabalho da bomba isentrópica, né? Então vamos lá, ó, na janela de equações. Trabalho da bomba, W underline B igual a volume específico delta P. Então, o volume específico da bomba, peraí, vamos entender agora aqui. Bomba. Essa bomba aqui. Volume específico 5 ou 6. Tanto faz, porque o volume específico não varia com a pressão. As propriedades de líquido comprimido ou líquido saturado não variam com a pressão. Então, o volume específico 5, eu já sei que ele é líquido saturado. Pode ser o V5, então. Não foi isso que a gente falou na aula passada? V5 vezes P, P6 menos P5. Volume específico 5, eu não tenho. Pressão 5, eu informei aqui. A pressão 6 é igual à pressão 1. 8.000, né? P6 igual a P1. Ele vai dar um erro, está faltando uma variável, uma equação aqui, ó. Volume específico 5. Ponto 5, eu não achei por aqui, ó. A entalpia. Vou achar agora o volume aqui, ó. V5 igual a, vamos lá, em options, função informação. Volume, vamos procurar aqui, volume. Aqui, ó, volume, metro cúbico por quilograma. PEST. Temperatura e pressão, mas temperatura e pressão não é legal para mim aqui não, porque ele é líquido saturado, não é isso? Positivo. Sim, Então, eu vou ter que enquanto aqui fazer... pelo título e pela pressão P5. Exatamente. Ctrl C, Ctrl V. Resolvi o meu problema. Tudo bem? Achei o trabalho da bomba isentrópica. Professor, se o cara pegar uma malha grande aí, o cara tem um bocado de equação aí. Viu? Mas a maioria foi Ctrl C e Ctrl V aqui. Igualzinho eu faria com a tabela. Devagarinho você chega lá. É mais a análise das variáveis, de tipo, da gente perceber que nessa fase ela vai estar em líquido e que a gente vai utilizar o título e não a temperatura. É mais a questão da análise que demora, assim, que pode dar alguma bugada, alguma coisa assim, mas o restante é tranquilo. Tendo diagramazinho facilita muito. Eu acho que não precisa de diagrama não. Aqui 1.5, sempre a saída é líquido saturado. Não tem como sair, a não ser que ele dê pressão, temperatura, um líquido comprimido, que não é objetivo. Né? Só que eu tenho o trabalho da bomba isentrópica, agora o trabalho da bomba real. Como é que é o trabalho da bomba agora? O trabalho da bomba real é maior que o trabalho isentrópico, não é isso?
que a gente fez para achar aqui, ó, o trabalho da bomba real? Dividiu do isentrópico pela eficiência. Então, o trabalho da bomba W da bomba real vai ser o isentrópico dividido pela eficiência. Ou se eu quiser fazer, ó, o eta da bomba vai ser o trabalho da bomba isentrópico dividido pelo trabalho da bomba real. Mas o eta da bomba eu não tenho. Só dizer que o eta da bomba é igual ao eta da turbina. Vou igualar eles aqui. O eta da bomba é igual ao eta da turbina. Então, agora eu tenho eles. Ó. Trabalho da bomba isentrópica eu tenho. Trabalho da bomba real eu vou calcular ele aqui. Trabalho da bomba, resultados aqui. Trabalhos W. Cadê os W? Estou ficando perdido. W da bomba isentrópica. W da bomba foi para 9. Uhum. Né? Agora é só resolver. Ó. Eu já tenho... eu tenho trabalhos da bomba, tenho os trabalhos da turbina. Vou achar os trabalhos da turbina real. Vou achar o QH. Espera aí, eu já tenho as entalpias. 1, 2, 3. Isso aqui não quero. 4, 5. Está faltando 6? Está faltando 6. Como é que é a entalpia 6? Oh, céus. Como é que é a entalpia 6? Aqui, ó. O que eu faço? Entalpia 5 mais o trabalho da bomba. Ele botou isentrópico, mas é o trabalho da bomba real, né? Entalpia 6. Ó. Então, vamos lá, equações. Entalpia 6, H6 igual a H5, mais o trabalho da bomba. Já sei entalpia 6. Executo. Agora eu tenho entalpia 6 aqui, 201.2. 201.28. Igualzinho aqui, hein? Interessante, hein? Show de bola, hein? Vou achar o trabalho da turbina, o trabalho líquido e o QH. Sempre que está no vapor superaquecido, ele dá uma diferençazinha maior. Mas sempre que está no líquido, o valor bate certinho, bate em cima. Ele é um bom software. Então, vamos lá. O trabalho das turbinas, né? 1 e 2 vai ser igual. Como é que ficou aqui? Peraí, vamos voltar aqui o esqueminha. Quero ver o esqueminha. Ó. Trabalho da turbina. Né? 1. Você tem duas turbinas, uma de baixa e a de alta, né? Agora você vai ter que somar um e o outro, né? O trabalho de um mais o trabalho de outro. Isso. Mais 3 menos 4, não é isso? É. Beleza. E o QH? QH tá aqui, né? Opa. 1 menos 6. Mais quem? H1 menos H6, mais esses dois aqui. O pedaço do reaquecimento, né? Isso. Quem é maior, é o 3 ou é o 2? Entalpia maior. Entalpia 2. 2 é maior? Aliás, 3. 3. H3 menos H2. Perfeito, QH. Agora, o eta total vai ser o trabalho da turbina, trabalho líquido. Opa, trabalho líquido dividido pelo QH, QH vezes 100 aí, em porcentagem. Beleza. Eu não tenho trabalho líquido, vou botar ele agora. Trabalho líquido igual. Observa que eu não coloquei em ordem, você não precisa colocar em ordem. Trabalho da turbina, ambas, menos o trabalho da bomba real. Professor, eu acho que vai dar erro na variável ali, ó. Porque tá eta igual a W, LI. aí tá com a... Pronto, faltou o quê? Isso, exatamente. Aí, checando, tá ok. Executo. Pronto. Eta, tá aqui, ó, 34. Posso clicar ele com a direita e botar ele um fundozinho vermelho, amarelo, por exemplo. Tá? Mas o exercício está pedindo para fazer um gráfico variando de 85% até 100%.
Perfeito. Espera aí. Então, para gerar um gráfico, tem que estar faltando, né, uma equação. Então, venho aqui na... eu abri ele inteiro, né? Lembra que eu entrava muito aqui no Windows, janela de equações, né? Isso aqui também é o Windows, janela de equações. Ó. Posso entrar por aqui. Ó. Eu vou tirar a eficiência da turbina e vou variar ela. Então, vou gerar uma tabela. Eficiência da turbina, 0,85. Vou sumir com ela. Como é que eu posso sumir? Clico com a direita, ele coloca aqui essa chaves. Quando eu coloco chaves, é um comentário. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, blá, 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 blá. Ele é um comentário. Ó. Quando eu checo, está faltando uma equação. Mas é isso que eu quero, para gerar uma tabela. Então, agora eu venho em tabelas, novos parâmetros da tabela. Eu vou variar a eficiência da turbina ou da bomba, que tanto faz. E aí vou calcular a eficiência global aqui, né? Calcular a eficiência global, eu posso calcular aqui trabalho líquido, QH, adicionar os dois, ok. Vou fazer, ó, 10 corridas, 10 runs, eu posso aumentar, diminuir. Ok, pronto, aqui, ó. Certo. Aí, eu tenho que dar uma variável de entrada. Quem é a variável de entrada? Qual é a eficiência da turbina? Ela não varia de 0,85 a 100? Isso, 0,85 a 1. Isso. Clica nela aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Né? Viu onde eu cliquei? Aqui, ó. Primeiro valor, 0,85. Último valor, 1. Ok. Variou. Agora eu vou executar, né? Eu não clicava nessa calculadora aqui, ó, solve. Isso. Do lado, solve tabela. Só clicar aqui, pronto. A eficiência, conforme vai aumentando a eficiência da turbina e da bomba, vai aumentando a minha eficiência global aqui. Então, o que acontece, né? O meu QH vai aumentando, eu preciso de mais energia, porém, meu aumento do trabalho líquido é maior. Embora eu precise de mais energia, né? Quando eu aumento a eficiência, eu gero mais trabalho líquido aqui. Ó. Mas ele pediu um gráfico, não é isso? Então, peraí. Tabela está aqui, plot, eu fui na tabela, mas não, agora eu quero o gráfico, novo gráfico. Um XY barra tridimensional, não, XY, bem básico assim. Quem é o eixo X? Meu eixo X é a eficiência da turbina ou da bomba, que é a mesma coisa. Quem é meu eixo Y? A eficiência dele. Dá um OK aqui. Pronto, gerei um gráfico. Difícil? Bom demais. Show de bola. Beleza? Então, à medida que a minha eficiência da turbina vai aumentando minha eficiência térmica do ciclo aqui. Né? Mas eu quero voltar para a janela de equações. Ó. Ou eu clico aqui, ou eu venho no Windows, janela de equações. Eu prefiro clicar aqui. Aí meu resultado, equação formatada está aqui. Solução, que é os meus resultados, estão aqui. Essas minhas tabelas estão aqui. Ó. Posso botar outra tabela, posso botar outro gráfico, está aqui. Ó. Professor, volta aí, é só para me entender uma coisa aqui. Nessa tabela aí. Tabela está aqui. A minha eficiência térmica ela é medida pelo trabalho líquido sobre o calor de entrada, não é isso? Isso. Esse primeiro eta aqui seria a eficiência térmica ou a eficiência da bomba? Esse daqui é a eficiência da turbina e da bomba. Eu igualei eles. Certo. Aí, assim, matematicamente é estranho, né? Porque a eficiência seria trabalho líquido sobre o calor de entrada, né? Isso. Então, teoricamente, se o calor de entrada aumentasse, a eficiência, matematicamente, teria que diminuir, né? Mas aqui é o contrário, né? Ele aumenta diretamente proporcional, né? Certo, mas aí você tem que entender o seguinte, quem aumenta mais? Esse daqui aumenta, mas esse aqui aumenta mais.
É. Então tem que ver quem é mais significativo. O trabalho líquido, ele realmente ele sobe muito, né? Em relação a esse daqui, ó. Né? Dá até para botar uma porcentagem, quanto que esse aumenta daqui para cá e quanto que esse aumenta daqui para cá. Basicamente, a gente está de... Eu botei exatamente isso. É esse dividido por esse. É. Né? Quando chega para cá, ele é 1.500 para 3.700. Esse aqui não aumenta tanto, mas ele aumenta. Boa. Tudo bem? Tranquilo. Então, a aula de hoje, né? Vocês aprenderam aí a usar o ES. A gente fez aqui esse exercício 3, né? Próxima aula, a gente vai para o outro exercício 4 aqui, que é uma continuação dele aí, mas tá tranquilo aí. Então, eu vou deixar lá o ES no Siga A, né? Ah, como é que eu instalo? Olha aqui o Siga-me. Você vai descompactar, tá lá, então tá compactado ali. Vão surgir 3 arquivos. Aí você vai pegar esse ES-EXE aqui, vai executar ele e vai dar OK 4 vezes. E você pega esse ES-DFT e coloca ele dentro dessa pasta aqui, ó. Tudo bem? Aqui, ó. Arquivo C, ES32 aqui, ó. Você vai botar ele aqui. Se você tirar ele daqui, ele não funciona, né? Aí você clica aqui, ele já começa a funcionar. Tudo bem? Ok. Beleza? Então, obrigado, gente. Valeu pela aula. Vou deixar depois salvo lá. E qualquer coisa vocês podem retornar aí para ver aí como é que usa o software, né? Mas ele é bem tranquilão. Né? Nenhum mistério. O Rafael vai usar muito aí, tá na pós. Esse daí é o que vai usar no trabalho, professor? Exatamente. Aí depois do projeto final vocês vão usar o ES. A gente vai usar ainda mais ele nas simulações, né? Fiquem tranquilos que a gente vai ver mais ele, né? Eu não vou precisar salvar eles, mas aí vocês podem brincar um pouquinho com eles aí. Tá? Obrigado, gente. Até quarta-feira. Vamos ver o que a reitoria falou, né? Essa aula aí é só para a gente não ficar tão atrasado. Pois é, porque quem acaba se lascando é tanto os professores quanto os alunos, né? Nessa brincadeira aí. Ah, nossa senhora. Pois O Vinícius aí, perdeu, eu vou deixar salvo aí. Se vocês quiserem ver aí, depois eu deixo salvo no YouTube aí essa aula. Tá? Pronto, show. É bom que a gente vai treinando, porque quanto mais pratica, mais rápido fica, mais intuitivo ele fica ainda. Deixa eu dar uma parada nele aqui na apresentação. Beleza, gente. Então, até logo. Tchau, tchau. Bons estudos aí. Tchau, tchau.